Se eu concordo que um pregador ele pode cobrar para pregar, olha, eu não concordo. Eu penso que o pregador que cobra para pregar, ele não está sendo bíblico, ele não está sendo ético e em alguns momentos eu diria até que ele não está sendo moral. Eu não consigo ver e entender como alguém pode cobrar a noiva de Cristo por dons e talentos e ministérios que não são dele. Os dons, os talentos, os ministérios, eles são de Deus. Deus concede esses dons e talentos ao homem para que ele venha abençoar a noiva, o corpo de Cristo. E eu não consigo ver nenhum tipo de pedágio, nenhum tipo de cobrança entre o emissário das boas novas e a igreja, né? E a noiva de Cristo. Não consigo ver esse tipo de pedágio no sentido de que eu só posso pregar o evangelho aí para vocês se vocês me pagarem. Eu só posso exercer os dons, as chamadas, os ministérios que Deus me deu se vocês me pagarem. Eu, sinceramente, eu vejo nisso uma certa comercialização com os dons e os talentos de ministérios que não são meus, que são de Deus. Então, vejo sim que o indivíduo que age dessa forma, ele está ganhando dinheiro com algo que não é dele. Ele está se enriquecendo com ferramentas que não lhe pertencem. Ferramentas que lhe foram emprestadas para que ele venha espontaneamente usá-las no reino de Deus. Eu entendo que as palavras do Senhor Jesus que diz o seguinte, bem-aventurado é dar do que receber, ou o que nós recebemos de graça temos que dar de graça, elas são pertinentes em relação a esta problemática. Na verdade, eu entendo da seguinte forma. Eu vou colocar aqui como exemplo, ok? Se você me chamou para pregar, o que eu devo fazer como pregador é não estabelecer nenhum tipo de valor, a não ser a minha passagem, né? E a minha estada, no caso, aí, o apartamento, o hotel. Né? E eu devo ir lá e pregar, sem nenhum tipo de cabresto, sem nenhum tipo de mordaça. Eu tenho que ir lá e falar o que Deus colocar na minha boca. Né? E ministrar o evangelho. Se a igreja entender, perceber, ter a sensibilidade espiritual de que verdadeiramente Deus me usou para que ela fosse abençoada espiritualmente, o que impede dessa igreja me abençoar com bens materiais? Aliás, foi esse tipo de pensamento que o apóstolo Paulo desenvolveu falando à igreja de Corinto. Então, o que eu entendo é o seguinte, o relacionamento entre igreja e conferencista, pastor, evangelista, blá blá blá, esse relacionamento ele deve ser espontâneo. Eu prego na sua igreja, dou o máximo de mim, vou me consagrar, jejuar, ler a Bíblia, pesquisar, entregar o meu tempo a esse propósito. Vou abençoar, dar o máximo de mim na igreja, para abençoar o povo de Deus. E a igreja, tendo sensibilidade espiritual, né? Ela vai separar algo para me abençoar, sabendo que eu vivo do ministério, sabendo que eu vivo na obra de Deus, né? Fazendo a obra de Deus. Então, deveria ser dessa forma. Mas o que acontece? O que acontece é que aqueles que se propõem a viver desta forma, que eu entendo que é uma forma coerente com o espírito do Evangelho, essas pessoas elas relatam que elas são passadas para trás. É mais ou menos o seguinte, a pessoa chega, chama para pregar, você fala, eu não cobro. Tudo bem, então venha, você vai lá, prega, dá o máximo de si. A pessoa não paga a sua passagem, não paga a sua estadia, e nem no final da pregação ali nos comes e bebes, nem um mísero salgadinho miserável ele chega ali e dá para o pregador. Então, nós temos aí os dois lados da moeda, né? Foi justamente por causa disto
que alguns pregadores começaram a cobrar. E era aquela coisa, já que a regra do jogo é esta, já que eu prego na sua igreja e você não me dá nada, e você se enriquece e explora os dons e talentos que Deus me deu, né? Eu vou começar a cobrar então. Aí começou a surgir, infelizmente, o chamado mercado gospel, né? O mercado da pregação do evangelho, o mercado dos pregadores, né? E, na verdade, surgiu no sentido de salvaguardar o pregador. Ou seja, eu vou pregar e eu já sei que eu vou receber uma quantia X, então eu não vou contar com a sorte, contar com a boa vontade do organizador do evento ou do pastor presidente. Mas daí tudo tem um progresso, muitas das vezes negativo. Daí a situação começou a piorar, porque os camaradas começaram a estipular valores mais altos, mais altos, mais altos, e começaram a ter um relacionamento com a igreja que já não é um relacionamento da espontaneidade, um relacionamento um relacionamento cristão. Começou a ser um relacionamento capitalista, um relacionamento de mercado de fato, né? Um relacionamento de contrato. Então, eu contrato o pregador, né? Eu, igreja, contrato o pregador. O pregador ele já sabe o quanto que ele vai ganhar. E eu, quanto igreja, vou decidir estipular o que o pregador deve dizer, né? O que ele pode pregar e o que ele não pode pregar, né? E aí surge esta nova geração, que seria a geração dos profetas comprados. Então, na minha opinião, eu não acho correto cobrar para pregar. Entendo que alguns começaram com este processo porque estavam sendo ludibriados, colocados para trás, vendo muitos pastores, líderes de convenção, líderes de igreja sede, se enriquecendo à custa dos pregadores, até mesmo nos grandes congressos, nas grandes concentrações de pessoas, chamava ali o pregador, vinha muitas pessoas que davam as suas ofertas e gastavam dinheiro na cantina, e a igreja arrecadava muito e dava ali, quando dava, uma merreca ali para o pregador, né? um resto para o pregador. Os pregadores começaram a ver isso e falaram o seguinte: nós vamos cobrar. E aí, infelizmente, surgiu esse mercado da pregação. Eu entendo por que surgiu e entendo até o porquê isso está evoluindo de uma forma degradante, né? Ao ponto de virar um relacionamento de acordo, um relacionamento financeiro, um relacionamento que aparenta ser um relacionamento de contrato, né? De shows, né? O que verdadeiramente, analisando a postura de alguns pregadores, realmente parece mais um show do que a pregação do evangelho.